Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. E o Vasco que formalizou o retorno do Barros, do Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, e parece que não vai ter custos nesse retorno. Estava previsto em contrato que, se o Vasco quisesse que ele retornasse antes, teria que pagar uma quantia para o América Mineiro, mas o América Mineiro também é devedor do Vasco da Gama. Parece que, inclusive, está lá relacionado, na questão da RJ. Então não vai ter custos. E com isso, o Cauã Barros retorna com uma prorrogação de contrato do Cauã que vai até o final de 2026, o Vasco está prorrogando o contrato dele, dando um aumento salarial aí, deve bater quase os 100%, ou seja, o salário do Cauã Barros deve girar agora em torno de R$80 mil, e ele volta a treinar com o grupo já na próxima segunda-feira, quando o Vasco retorna ao Rio de Janeiro, no domingo, folga para os jogadores, na segunda-feira ele já deve estar treinando com o grupo aí. Com isso, aumenta-se a multa rescisória do Cauã. Cauã que já foi outro dia aí sondado pelo Cruzeiro e vai ter chance de atuar. Eu acho um bom retorno. Volto a dizer, acho que ele não deveria nem ter sido reemprestado quando voltou do Amazonas. Com isso fica muito claro que o Vasco não vai, ou com muito pouca chance de utilizar tanto o Esforça quanto o Matheus Cocão. São jogadores que o Vasco vai tentar negociar. Ouvi até uma conversa que o Esforça poderia ir para o América Mineiro emprestado até o final do ano. Que dependeria muito mais da vontade do jogador de querer ir do que propriamente do América Mineiro aceitar, porque em relação ao América acho que não haveria problema. Agora basta saber se o jogador quer ir. E o Vasco vive enfrentando um problema para desovar esses jogadores, O Jean David teve proposta, não quis ir. O Puma Rodrigues não consegue arrumar um lugar para ele, muito devido ao valor do salário. O Puma ganha quase R$400 mil. O Cocão teve algumas sondagens, mas acho que proposta efetiva nenhuma, e o Esforço é a mesma coisa. É complicado se livrar desses caras, aquilo que eu falo. Pé de rato. Para se livrar de pé de rato é uma dificuldade. O nosso Admar continua na Europa, já vai fazer quase uma semana que o Admar está lá, e de efetivo, por enquanto, nada. E o nome que só se fala nele é o do colombiano Andrés Gomes, do Rennes. Só se fala nele. Que o Vasco está tentando, que o Vasco vai trazer, tem gente já quase que cravando, dizendo que acho que é muito difícil ele não vir. Eu, sinceramente, continuo com a minha opinião cética. Eu acho que esse caboclo não vem pro Vasco. Até porque hoje eu fiz um shorts informando a condição de negócio dele. Ele foi vendido do Milionários da Colômbia para o Salt Lake City, segundo está no Transfer Market, por 3,5 milhões de euros. Tá? Do Salt Lake City para o Rennes, por 10 milhões de euros. E o Vasco está oferecendo, segundo saiu na mídia aí, os mesmos 3,5 milhões de euros parcelado, pagar, perder de vista, atrelado a metas, Ou seja, o valor que ele foi vendido pelo Milionários para o Salt Lake City. Então o Rennes pagou 10 e o Vasco está oferecendo 3,5 milhões. A história é essa. Porra, essa conta não fecha, gente. Pelo amor de Deus. Não fecha. Por mais que... Não, porque aí já falaram, não, aí vai botar metas, pode chegar aí a torno de 6 milhões. Mesmo assim, é abaixo do que o Rennes pagou. Por um jogador de 22 anos, que é titular, que é bem avaliado.
Não fez. Aí outros dizem assim, não, porque ele quer vir muito jogar no Brasil. Da onde que veio essa informação? Que ele quer muito jogar no Brasil? Conversaram com ele? Ele disse em algum lugar, quero jogar no Brasil, quero jogar no Vasco. Ele falou isso. Porra, leva a mal não, cara. Sinceramente, eu não acredito que esse cara vai aparecer. Se os números forem esses, eu não acredito. A não ser que os números estejam errados. Aí é outra história, né? O Vasco que já chegou lá na capital alagoana, em Maceió, para o confronto dessa quarta-feira, às 19 horas, pela Copa do Brasil. O Vasco soltou uma lista hoje de relacionados, são 31 nomes de relacionados já para o jogo dessa quarta contra o CSA e para o jogo contra o Mirassol no sábado, pelo Brasileirão. O Vasco sai direto de Maceió, vai direto para São Paulo, não passa pelo Rio, já para esse jogo de sábado. O que chama atenção nessa lista, além de ser uma lista extensa, né, está lá o Paulo Ricardo, o lateral direito da base aí que estão dizendo que o Atlético Mineiro tem interesse, que o Volta Redonda queria ou não, né? Está relacionado Puma Rodrigues, está relacionado Esforza, Lloyd. Agora tem um cara que não está relacionado. Entre os 31, hein? É o Jean Davi. Jean Davi nem entre os 31 fica. Ou seja, rapaz, tá difícil para se livrar desse pé de errado também. Dois que estão relacionados, Léo Jardim e Coutinho. Essa polêmica do Léo Jardim aí, da expulsão do Léo Jardim, cara, eu já até me cansei de ouvir isso. Aí hoje surgiu um vídeo que desmente a súmula do juiz, que o juiz falou que liberou o atendimento, que ele não quis ser atendido. Porra, o juiz é um picareta. A CBF só tem picareta. Porra, entendeu? Isso aí não vai dar em absolutamente nada. Tá? É murro em ponta de faca, não vai dar nada. Tá? É um assunto que, pô, pra mim já morreu, já empatamos, não vai voltar para trás, não vai reverter, não vai anular o jogo, então, pô. E o Léo Jardim tá relacionado, e vou dizer mais, o Léo Jardim vai ser titular no jogo contra o CSA. Será titular. A contusão aí que apareceu, uma contusão leve que não vai tirar ele do jogo. Outro que está relacionado, depois de alguns jogos, é o Felipe Coutinho, mas esse não entra no jogo como titular. Ele vai ser opção no banco de reservas. Tá? O Vasco vai colocar ele aos poucos, vai dar uma minutagem já nesse jogo contra o Mirassol, contra o CSA, já pensando no jogo contra o Mirassol. E aí sim, no jogo contra o Mirassol, dependendo do desenvolvimento dele nesse jogo contra o CSA, ele pode aparecer como titular ou não. Mas aí vai tirar quem, torcedor? Volto nesse assunto. Vai tirar quem? Se vai manter o esquema com o Verratti lá, o único que pode sair é o Nuno. É impensável tirar o David do time. É impensável. Mas na cabeça do Diniz, eu sinceramente não duvido de nada. O fato é que eu acho mesmo que o Coutinho não tem que entrar como titular, nem nesse jogo contra o CSA e muito menos no jogo contra o Mirassol. No meu modo de ver, hoje o Coutinho é banco. Vai colocando ele aos poucos, vamos ver o desenvolvimento, vamos ver o que ele entrega. Ele tem que fazer jus para ser titular, parar de ser titular por conta do nome. Eu acho que nós estamos numa fase já do campeonato onde a gente está precisando muito pontuar e a gente só não entrou na zona do rebaixamento hoje porque o Grêmio ganhou do Fortaleza por 2-1, um dos jogos atrasados aí. Então, cara, parar de entrar com o nome. Né? Não dá mais, porque é o Coutinho tem que jogar de titular, pelo amor de Deus. Na mesma coisa o seu Verratti. É o artilheiro, ok, mas se continuar performando do jeito que está performando, tem que ser sacado. E o Diniz tem que buscar as alternativas que ele achar melhor. Agora, parar de querer botar jogador só porque tem nome virar titular. Não cabe mais. E digo mais, esse jogo contra o CSA é um jogo fundamental para o Vasco. Vou dizer pelo seguinte. Se a gente faz um bom resultado lá em Maceió, na próxima quinta-feira, no dia 5, o CSA vai ter que jogar no Rio e o CSA vem com time misto ou com time reserva. Porque se o Vasco ganha de 3 ou de 4 gols de diferença, o
O CSA sabe que não vai conseguir reverter o placar no Rio de Janeiro. Eles vão focar exclusivamente na Série C. E aí vai poupar jogador e, consequentemente, o Vasco também poderá poupar jogadores, pensando na sequência do campeonato, que é uma sequência dura de muitos jogos pós-mundial. Então, o Vasco tem que tentar, nesse jogo, fazer o melhor placar possível. Se possível, um placar elástico, para resolver essa questão dessa classificação, sabendo que o CSA não vai com força máxima e o Vasco também vai poder dar uma poupada, dar uma descansada nos seus principais jogadores no jogo da volta. Na live de domingo eu até prometi, se o Vasco ganhar por 3 ou mais gols de diferença, farei um pós-jogo nesse jogo aí da Copa do Brasil, nessa quarta-feira. Lá pelas 9h30, 10 horas, eu entro com um pós-jogo rapidinho, né? Promessa é dívida, desde que o Vasco ganhe de 3 ou mais gols de diferença. Se não, farei o meu vídeo de pós-jogo. A escalação, para mim, eu colocaria mesmo, com o Lemos na zaga e o João Vitor na reserva. Eu faria isso, né? Com PH, Piton, Hugo Moura, Tietê, o Nuno centralizado, David, Verrete e Ryan. Esse seria o meu time, né? O time que iniciou contra o Internacional. Agora, se o Diniz quiser inventar a volta do JV, né? Colocar o Coutinho já de titular, aí é a invenção do Diniz, que sinceramente dá para se esperar tudo. É isso, gente. Vídeo mais curto hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para você qualquer hora estar aqui na bancada também e entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Ah, uma coisinha antes. Vocês viram a cara do Lincoln, o zagueiro nosso da base, que foi emprestado por Volta Redonda? A cara de felicidade dele, né? Naquela foto que tira com a camisa do novo time. Se você não viu, entra aí no @Corujão Vascaíno no X. Eu publiquei lá. Pô, e tem um shortzinho meu falando também. Entra no vídeo aí, no short do canal, que eu mostrei a cara do Lincoln. Uma alegria contagiante. Segue a gente no X, amigos. E segue também lá no Instagram. Valeu, gente. É isso aí. Vamos torcer amanhã por uma grande vitória do Vasco. Eu espero uma grande vitória. O Vasco vem de uma boa exibição contra o Internacional. Eu espero que o padrão seja mantido. Um abraço, gente. Até a próxima.